Pessoal, hoje vamos falar de mais uma investigação criminal ocorrida nos Estados Unidos, onde mais uma vez os investigadores solicitaram a ajuda de uma pessoa que usou de suas percepções mais elevadas para ajudar no caso. Vamos falar de Mary Mooney, uma mulher que no início dos anos 60 fundou o Instituto de Pesquisa Psíquica, o primeiro nos Estados Unidos. Com suas habilidades, essa mulher conseguiu detalhes do autor de um crime por acessar o seu campo áurico e sua energia, e disse ao detetive que cuidava do caso na época que o autor do crime não seria pego tão cedo. Então assista esse vídeo caso tenha ficado curioso, e no decorrer da história, se você perceber que já conhecia esse caso que irei contar aqui, continue assistindo, pois sempre deixamos pontos importantes passarem despercebidos, e hoje você poderá compreender esses detalhes importantes que ajudarão em nossa evolução espiritual. Meu nome é Daiane Valery. Se você já conhece o nosso canal Universo Sonhos e ainda não é inscrito, deixe seu like, se inscreva e vamos para o vídeo. Em 16 de julho de 1973, em New Haven, Alison, uma jovem de 21 anos, morava com seu pai Robert Baker e com sua irmã mais nova, de 16 anos. E por ter perdido sua mãe aos 11 anos de idade, Alison e sua irmã criaram um vínculo muito forte com seu pai, pois o mesmo, depois desse fato, não se casou novamente, vivendo para suas duas filhas e para seu pequeno negócio. No caso, é relatado que Alison saiu em busca de emprego e foi encontrada sem vida às 13 horas no centro de New Haven por um operário de manutenção em um edifício garagem no 10º andar, onde havia pingos de sangue nas escadas. Assim que os investigadores da polícia foram chamados, eles encontraram vestígios de sangue também no parapeito. Eles então seguiram as marcas de sangue deixadas a partir do corpo de Alison, levando-os ao 9º andar, onde os pingos de sangue desapareceram. Depois disso, encontraram um carro de Alison mal estacionado no 8º andar. O carro parecia ter sido abandonado e continha sangue na maçaneta, no painel, no volante, no câmbio, e também continha uma caixa de lenço de papel onde encontraram uma digital de sangue, que na perícia realizada a partir deste sangue mostrou que o sangue não correspondia com o sangue de Alison, mas que provavelmente era do assassino. E perceberam ali a bolsa de Alison, onde tudo o que continha na carteira estava intacto, descartando assim a possibilidade de roubo. E dali mais uma vez surge respingos de sangue no chão, levando os investigadores ao 6º andar, onde foi encontrado um pano que continha mais sangue. Vários detetives se espalharam pelo prédio em busca de alguma testemunha e localizaram várias, todas testemunhando partes diferentes daquele ocorrido. 2 garotos viram quando Alison correu gritando enquanto um homem a perseguia com uma faca na mão. E 2 funcionários de um shopping viram quando um homem passou dirigindo um carro com a mesma descrição do carro de Alison. E o funcionário do estacionamento disse aos investigadores que recebeu um ticket ensanguentado de um homem que escondia sua mão esquerda e estava todo suado, onde este funcionário até ofereceu sua ajuda por ver aquele homem naquela situação, onde um homem que dirigia recusou a sua ajuda e saiu rapidamente com o carro dali. Pelos tickets de estacionamento, eles perceberam que o homem havia chegado naquele lugar antes de Alison. A polícia achou então que ela poderia ter sido uma vítima aleatória. O detetive George Mazackey chegou à conclusão que o autor do crime, ao fugir, estava ferido e pegou o carro de Alison, mas o abandonou no 8º andar e foi para o nível mais baixo, deixando mais uma nova trilha de sangue, até onde provavelmente estaria o seu carro. O pai, em busca de justiça, afirmava que seria o ex de sua filha o autor do crime, pois nunca tolerou aquele relacionamento. Daí surgiram 3 suspeitos: o ex de Alison, um colega de escola e um paciente da clínica para a qual Alison trabalhava anteriormente, mas nenhum desses foi considerado culpado, pois o funcionário do estacionamento, o mesmo que recebeu o ticket do assassino, não reconheceu nenhum dos suspeitos.
E como os suspeitos não tinham nenhum ferimento recente, voltaram à estaca zero. E ao chegar à análise do tecido, o pano ensanguentado que encontraram no chão, foi concluído que aquele pano era usado por um mecânico, onde eles fizeram busca por todas as oficinas locais, examinando cada mecânico para verificar se havia algum ferimento recente e pegando todas as suas digitais, mas nada foi encontrado e assim não havia mais nada a se fazer nesse caso. Foi aí onde o detetive George Mazzacane ouviu de um amigo sobre Mary Downey, onde ele se interessou na possibilidade de que essa mulher pudesse ajudar a solucionar esse caso, pois ele era uma pessoa de mente aberta. Disse que se ela pudesse dar algumas pistas, ele investigaria. Se não, ele encerraria o caso. Ao buscar a ajuda de Mary, a primeira coisa que ela disse ao detetive George Mazzacane foi: "Não me conte nada." O detetive pediu então a Mary que fosse à cena do crime, mas Mary não costumava ir nos locais onde aconteceram os fatos, pois preferia ajudar à distância. Por quê? Porque ela disse que quando a emoção entra por uma porta, o médium sai pela janela. Mary sabia que por ter filhas, ela se ligaria emocionalmente com o caso de Alison, mas mesmo assim ela concordou em tentar, se mantendo neutra. Chegando ao local, veio a ela a impressão de água, e depois veio em sua mente a visão de que ele trabalhava em uma oficina, viu detalhes de seu uniforme, e também conseguiu perceber seu crachá com a inicial E. Sentiu que ele limpava as mãos em um pano, vindo com essa visão a percepção de cheiro de óleo e graxa, e percebeu que ele tinha um ferimento na mão. E essas informações vieram a ela, mesmo sem que ela soubesse das informações sobre a investigação feita e nem das provas que a polícia tinha em mãos, pois desde o começo ela disse que não queria saber de nada. Ela também sentiu dores na testa e concluiu que o assassino tinha sofrido um acidente no passado. Sentiu que isso lhe causou um ferimento na cabeça, vindo a informação que ele havia se ferido no conflito do Vietnã e por esse motivo ele teria uma placa na cabeça. E para finalizar as informações captadas, Mary disse que sentiu que o caso não seria resolvido rapidamente, pois o autor do crime era uma pessoa comum e poderia escapar facilmente, e que para pegá-lo, ele precisaria agredir alguém e seria pego por essa agressão, mas até lá ele ficaria anos e anos sem ser apanhado, dizendo ao detetive que ele seria pego porque o sangue iria falar, que não era para perder as esperanças, repetindo novamente a frase que o sangue iria falar, sem saber o que realmente isso significava. Na hora que o detetive ouvia Mary falar, ele chegou a se perguntar se ela saberia de algo que ele não sabia, ou se ela realmente estava captando essas informações. E depois disso, foram passando-se anos sem que nada pudesse ser feito. E em 1979, o detetive George Mazzacane se aposenta. E a família de Alison temia que a justiça não seria feita. Robert Baker, o pai de Alison, veio a falecer um pouco antes de algo surpreendente acontecer. Em julho de 1994, 21 anos depois do crime, uma mulher é agredida pelo namorado. A polícia o levou, e o nome do agressor era Edward Grant. Checando suas digitais, foi constatado que a sua digital era a mesma digital de sangue que se encontrava na caixa de lenços que estava no carro de Alison. Porém, em outro site, existe a informação que ele foi pego em 1997, 3 anos depois da agressão. Mas de toda forma, o seu destino é selado quando no exame de DNA é revelado que o sangue encontrado na cena do crime era de Edward, e então foi declarado culpado e sentenciado à prisão perpétua. O detetive já aposentado liga para Mary e diz que o caso foi resolvido, onde a frase que o sangue iria falar fizeram todo o sentido para ele naquela hora. Onde todas as informações que Mary havia captado, como a placa na cabeça e o tempo de demora, eram verdadeiras. Mas agora você pode estar se perguntando, por que ela teve todas essas informações e não conseguiu captar o lugar onde este homem estava? Mary disse que quando sentiu a impressão de água, não reparou nessa informação, mas que a cidade onde Edward morava era a cidade de Waterbury, o que depois veio a fazer todo sentido para ela. Pessoal, como somos humanos,
temos um quadro limitado de percepção. A informação que chega até nós é convertida dentro desse quadro limitado, onde muitas vezes não conseguimos perceber nitidamente o que uma informação quer nos passar. Por isso ela sentiu dores na cabeça, que na verdade não era dela, e sim do acesso de sua consciência ao ferimento que Edward tinha na cabeça. Sentiu o cheiro de graxa, conseguiu perceber somente a primeira letra de seu nome, e foi juntando todos esses fatores que ela chegou naquela conclusão. E pelo fato de ela não saber o que significava a frase que vinha na mente dela, que o sangue iria falar, ela somente transmitiu, porque até então naquela época os exames que tinham na medicina não eram como são hoje. Ou seja, ela tentou transmitir um filme que ela nunca viu, que foi convertido em sensações. E o que podemos aprender com esse vídeo de hoje? Uma única frase que ela disse, basta. Quando a emoção entra pela porta, o médium sai pela janela. Vou repetir de novo, pessoal, da minha maneira, pois médiums todos nós somos. E você que acompanha o nosso canal já tem esse entendimento, que isso é algo natural, que todos temos, mas que poucos usam. Então, usando as minhas palavras, Melly disse que quando a emoção entra pela porta, as informações necessárias que são captadas pela nossa consciência saem pela janela. E ela também disse que prefere estar à distância para ajudar em algum caso, para não se envolver emocionalmente. E que para isso ela prefere não saber de nada. E o que podemos aprender com isso hoje? Você não precisa saber de algo para sentir o que realmente se passou ou o que esteja se passando. Você precisa deixar o seu ego de lado, estar neutro para que as informações cheguem e para que você não se deixe levar pelas emoções do momento para transmitir uma informação recebida. Podemos entender que da mesma forma que Phil Jordan, ela não queria ser contaminada pelas ideias de terceiros. Melly diz que para ela receber essas informações, ela se senta, se coloca em uma posição em que fica aberta a pensar e fazer perguntas a si mesmo, como: o que é esse caso? Quem está envolvido? E permite que as informações cheguem. Ela trabalha nos padrões de áurea e campos de energia, porque isso nos diz coisas. Ela disse que quando se abriu para o caso, ela sentiu que era um homem e que seu padrão de áurea era anil. Sentiu que ele era uma pessoa que tinha pouco respeito pelas mulheres. Diz que captou a impressão de uma mulher, sentindo que o padrão de áurea dela era azul, mostrando assim que ela estaria sem vida. E ela disse que nós nos acostumamos a perceber as diferenças entre vida e morte. Se é morte, não há padrão de energia, e sim somente uma cor. E já na questão do pai de Alison ter partido sem ver o caso de sua filha ser resolvido, Melly disse que tem muita fé, que em algum lugar, tanto o pai quanto a vítima estavam olhando para cá e vendo que todo aquele tormento havia terminado. Pessoal, eu corri em busca sobre esse caso aqui na internet para entender qual foi o motivo do crime, já que a probabilidade de ser roubo foi descartada. E encontrei um site que diz que os policiais viram algum tipo de material genético do lado de fora da calcinha de Alison. Tudo o que puderam concluir foi que o sêmen havia sido ejaculado quando a vítima estava vestida, mas infelizmente o tempo havia destruído aquele material. E isso foi tudo que encontrei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não conhecia o canal e se interessou por este assunto, estarei trazendo vários desses relatos aqui, então se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela.